Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E hoje coloco em prática uma temática que já há alguns meses eu cogitava abordar novamente, muito em virtude de ter sido uma das principais do meu antigo canal, mas apenas como uma apresentação musical, algo que agora eu trarei para o campo da discussão, do debate, criando uma série apenas para este assunto. Considero assertivo tal revisita porque, além de ser sempre um prazer falar sobre estes musicistas japoneses, também é algo bastante útil para mim porque posso abordar vários assuntos ao mesmo tempo, visto a riqueza de elementos que possui a banda Omioza. Posso falar de música, mitologia, literatura e cultura japonesa de uma vez só, em apenas um tópico. Neste vídeo, estarei fazendo uma introdução e contextualização, para apenas posteriormente, em vídeos futuros, apresentar então os álbuns, analisando as características musicais e líricas, apresentando os yokai presentes em cada disco e os significados ali contidos. Eu preciso fazer um vídeo introdutório porque, certamente, a Omioza é desconhecida de 99,9% das pessoas que possam transitar pelo meu canal ou qualquer outro canal que aborde cultura japonesa ou música. Mesmo para aqueles que conhecem cultura japonesa, informações preliminares são imprescindíveis para uma experiência mais completa com o produto artístico. Desconhecer aqui é algo muito natural e esperado, porque a Omioza se trata de um grupo musical sem pretensão alguma de criar acessibilidade para os ocidentais. Na verdade, a maior glória e satisfação de ouvir e apreciar a Omioza é o tanto de informação sobre mitologia e cultura japonesa que podemos constantemente aprender apreciando sua arte. São descobertas constantes. Além de ser uma banda japonesa feita para japoneses, ela foi feita especificamente para aqueles japoneses que estudam e conhecem os yokai, que tenham também bom conhecimento histórico do período Heian, que durou entre o ano 794 e o ano 1185, e inclusive saibam alguns vocábulos daquela época, que eles usam nas letras e inclusive já caíram em desuso. Este é o nível de erudição, ou nerdice, caso queiram chamar assim, necessária para entrar no mundo musical dos yokai, apresentado de forma suntuosa e brilhante pela Omioza. Apenas ouvir as músicas ou conhecer o significado das letras, que grande parte estão traduzidas e que vocês podem consultar no blog do canal, basta checar no link na descrição, não é suficiente para se ter uma noção aprofundada do que é a Omioza. Para conhecer a banda e do que ela se trata, entender realmente sua mensagem e significado, não basta gostar do gênero musical. Ela lida com yokai, um segmento que inclusive existe no canal. Já está bem consistente e que deixo aí o card para vocês conhecerem, serem introduzidos neste mundo pela playlist Japão e Literatura. A banda lida também com aspectos comportamentais específicos dos japoneses, com uma linguagem poética e símbolos culturais de um Japão muito antigo, do período Heian. Sua temática também se volta para eventos culturais, festas, celebrações, feriados, que existem apenas no Japão, sendo a maior parte destes eventos seculares, ou seja, que persistiram ao teste do tempo. E a banda também retrata figuras políticas e heróicas de vários momentos da sua história. Mas, sem sombra de dúvidas, a característica mais acentuada desta banda é a representação musical e teatral da temática dos yokai, abordada de forma lírica e instrumental com tanta pureza e fidedignidade que até mesmo os japoneses têm um pouquinho de dificuldade para compreender algumas coisas. E a banda faz isso através de um gênero musical, criado por eles mesmos, através de um hibridismo entre rock e metal ocidental e folk e enka japonês. Estilo que eles batizaram de yokai metal, um gênero específico da Omioza. Nenhuma outra banda no mundo tem esta característica. A Omioza é uma banda que construiu sua carreira mantendo vivas as histórias dos yokai, sua cultura, a linguagem do período onde suas histórias eram mais intensamente narradas.
Ou seja, é uma banda com traços muito específicos e eruditos, com muita qualidade para instruir e para ser campo de descoberta e aprendizagem, e feita exclusivamente para os japoneses. Mas, por mais absurdo que pareça, foi exatamente pelo grau de exigência e seu aspecto curioso que eu acabei descobrindo a Omiyozá. O rock, enquanto gênero musical, sempre esteve presente na minha vida. Mal havia deixado a mamadeira e este era o gênero musical que eu ouvia em casa. Crescendo, fui adentrando e conhecendo outros estilos, como o jazz, o blues e a música clássica que tanto amo. Mas sem nunca me descolar da progressão histórica do rock, que após ter sido criado pela comunidade afro-americana, foi adquirindo outras formas e roupagens no mundo todo, e uma delas, o metal, que é fidedignamente em inglês. Meu ouvido sempre foi voltado para melodias. Eu gosto bastante de música pesada, mas também músicas calmas e com alto grau de doçura. Os graves e agudos, numa composição, têm a mesma importância para mim, e gosto da dinâmica entre ambas as tonalidades, não uma em detrimento da outra. Excluir uma empobrece a experiência auditiva e emocional que é possível. De maneira geral, a melodia e a harmonia precisam se sobressair aos meus ouvidos, tanto na tormenta ou na calmaria. Meu ouvido tem um estilo melódico. Tende a se inclinar mais para um estilo mais tradicional que no rock metal. Seria aquele sonoramente mais comum nos anos 60, 70 e início dos anos 80. E esta é exatamente a mesma influência que tiveram os membros da Omiyozá. Eles cresceram ouvindo exatamente a mesma coisa e se identificando com influências muito semelhantes às minhas. O que não chega a ser surpreendente. O povo japonês ama o estilo. Falarei das influências individuais dos músicos mais posteriormente, visto que o importante agora é ressaltar o caráter ortodoxo, tradicional e extremamente melódico da sonoridade da Omiyozá. E bem, isso seria o suficiente para eu descobrir a existência de uma banda tão underground, que é considerada de grande especificidade dentro do seu próprio país? Obviamente não. Isso só foi possível por eu também ter crescido apreciando obras artísticas da cultura japonesa e, com o passar do tempo, tentando descobrir e aprender elementos desta cultura. Mitologia já era um dos meus hobbies prediletos naquela altura. Ler sobre gregos, egípcios, nórdicos. E tardiamente fui descobrir o mundo mitológico da Ásia também, aquele que por séculos povoou o imaginário de seus povos. E este imaginário foi povoado, principalmente, pelos yokai. Por incrível que pareça, não é fácil ter acesso a estudar sobre os yokai mesmo no Japão. Há locais específicos para isso lá, e normalmente esta é uma pauta acadêmica. E consultando o meu canal, vocês terão acesso principalmente a fontes acadêmicas, que é justamente onde eu consigo trazer tudo aqui sobre eles para vocês. Foi apenas depois do término da Segunda Guerra Mundial que o boom yokai voltou a acontecer, quando o antigo se misturou com o moderno no Japão, algo que explico lá no segmento Japão e Literatura. No vídeo sobre o boom yokai, mais especificamente. Novamente, vou deixar o card aqui em cima. Os yokai começaram a ser diluídos na cultura deste Japão em processo de reconstrução e também modernização, aparecendo no cinema, nos animes e no mercado. Eles voltaram à tona e eu, um brasileiro que apreciava tal cultura, muito em virtude dos animes, passei a conhecê-los e querer me aprofundar mais no assunto como já havia feito com mitologias mais tradicionais, que são ensinadas aqui no Ocidente. A principal dificuldade seria a barreira da língua, certo? Mas existe uma linguagem certamente universal, que mesmo se não deixa tudo totalmente claro, ajuda muito a aproximar os povos de todo o mundo, de diferentes culturas. Esta linguagem é a linguagem musical. E foi assim que eu descobri a Omiyozá, seguindo o meu habitual garimpo nos gêneros musicais que apreciava, e através da pesquisa,
encontrando uma banda musical que tratava da temática yokai com extremo zelo, cuidado e, principalmente, rigor. Repito, é assombroso o nível de erudição na apresentação conceitual feita pela Omi Ozar. Sendo assim, a Omi Ozar foi, sem sombra de dúvidas, não o meu primeiro contato com os yokai, mas a minha primeira escola para aprender sobre eles. Não apenas a satisfação musical me era possível, mas um mundo completamente novo para pesquisa e descoberta, em nível quase detetivesco. A Omi Ozar, por incrível que pareça, não é uma banda tão velha assim. Digo incrível porque se trata de jovens tocando um som com influências clássicas e com uma temática secular. Excêntricos é um termo justo para descrever os membros da banda, principalmente seu idealizador, o baixista Matatabi. A banda completou seus 20 anos no ano passado, ou seja, foi em 1999 que eles lançaram seu primeiro álbum, Kikoku Tensho. No vídeo seguinte dessa série eu gravarei, no futuro, uma análise sobre ele. E começarei por este álbum não por ele ser o melhor da banda. Ele passa longe de ser. Mas simplesmente porque eu quero seguir de fato uma ordem cronológica de desenvolvimento. E ele não está entre os melhores não por ser ruim. É um álbum incrivelmente sólido para uma banda iniciante e completamente independente. A questão é que a Omi Ozar é uma banda japonesa no sentido literal. Ela bebe intensamente da sua cultura, que por sua vez comunga de uma ética de trabalho muito dedicada e compromissada. Diferente das bandas ocidentais que fazem sucesso, ganham dinheiro e a partir daí começam a ficar desleixadas, sem muita preocupação com a qualidade do produto seguinte, e por isso a maioria delas acaba tendo nos seus discos iniciais os seus melhores trabalhos, a Omi Ozar é completamente diferente nesse sentido. Eles começam modestos, banda pobre, sem muita produção por falta de dinheiro. Mas, com aquilo que têm, eles fazem sempre o melhor que podem. E assim continuaram, tentando se superar a cada novo álbum lançado. Trabalham muito duro para atender da melhor forma possível seu pequeno e seleto grupo de seguidores, que embora não seja dos maiores do Japão, inquestionavelmente está entre os mais fiéis. Os fãs seguem-nos em todo o Japão desde o princípio da banda, mantendo seu ganha-pão, e a banda em contrapartida tem dedicação exclusiva para eles. Portanto, a Omi Ozar é como vinho, melhora quando envelhece, com o passar do tempo. A cada álbum um crescimento musical e maior pluralidade vão aparecendo. Inclusive, este crescimento é também instrumental. Os instrumentistas continuam aprendendo e trabalhando com seus respectivos instrumentos, evoluindo, estudando. Em trabalhos mais recentes da Omi Ozar, nota-se até mesmo alguns elementos progressivos em algumas músicas, mais exigentes, técnicos. Mas já lá no início, em Kikoku Tensho, nós ouvimos um álbum bastante sólido, uma excelente estreia que faria gravadoras disputarem na faca o primeiro contrato da banda, que já está há bastante tempo com a King Records, uma gravadora de respeito no Japão. E como esse povo se juntou? Quem são os membros da Omi Ozar? Bem, preciso dizer, antes de tudo, que a Omi Ozar não é simplesmente uma empresa, onde há funcionários trabalhando apenas sob contrato, que fazem o seu e vão embora. Também tem este lado empresarial, que é muito necessário. Mas a Omi Ozar possui uma característica central, que eu diria que é seu núcleo, que é bastante peculiar, própria dela e que não é assim tão comum. A banda é uma empresa familiar. Eles poderiam ter montado uma loja de conveniência ou algum escritório em Osaka, considerada a cidade natal da banda. Mas eles resolveram trabalhar com música. E assim a banda foi fundada pelo baixista Taisei Kunimoto, que utiliza o nome artístico de Matatabi, cujo kanji pode significar tanto fogo relampejante ou o nome de uma planta que atrai gatos. Por sinal, os nomes artísticos dos membros originais da banda são todos relacionados a gatos. Uma pequena curiosidade para aqueles que gostam de bichanos. Eu certamente sou um deles.
adora animais. Para completar a banda, a primeira pessoa que Matatabi pensou foi no seu irmão mais novo, o guitarrista Yukinari Kunimoto, que é conhecido por Maneki, seu nome artístico. O kanji para Maneki também tem mais de um significado. Pode tanto significar invocando um Oni, algo que combina perfeitamente com o conceito yokai da banda, como também pode ser uma referência ao Maneki Neko, que são aquelas pequenas estatuazinhas em forma de gato vendidas no Japão para atrair a sorte. Os gatinhos Maneki Neko atualmente são populares no mundo todo, então certamente vocês devem saber a que me refiro. Bem, uma banda de rock e metal clássico, principalmente para os objetivos sonoros que pretendia Matatabi, necessitaria de um guitarrista a mais, para fazer companhia para Maneki. Matatabi queria 2 guitarristas melódicos, com grande capacidade para executar tanto a seção rítmica das músicas, quanto para serem solistas. E, posteriormente, eles convidam Karukan para a banda, que tem sido um longo amigo da família, praticamente se tornando parte dela, mesmo sem parentesco. O termo Karukan não tem tradução direta, embora a divisão entre os kanji indique algum sentido. Karu significa atacar ou caçar, enquanto kan significa adultério. Entretanto, no Japão, culturalmente a palavra Karukan é associada à comida de gato, algo que acredito que tenha sido a intenção do guitarrista. Afinal, a ideia é entrar na temática onde todos eles possuiriam um nome artístico relacionado aos felinos. Mas, Corvo, tu falou que eles eram uma família, mas só 2 membros de fato são, e são irmãos. Não é exagero da sua parte? Calma, não é não. Porque a vocalista, o próximo membro que mencionarei, é alguém que não era parte da família Kunimoto, mas não demoraria muito tempo para fazer parte. Trata-se de Kuroneko, nome artístico que significa literalmente gato preto. Matatabi a viu cantar certa vez em uma apresentação, antes mesmo de ela entrar para a Almyosar. Ele ficou completamente perdido, apaixonado tanto por sua voz, capacidade vocal, quanto por ela mesma, enquanto mulher. E ela é realmente uma mulher muito bonita. E houve reciprocidade. Não muito tempo depois, ela assumiria grande parte dos vocais da Almyosar, visto que Matatabi também canta na banda, e os 2 se tornariam marido e mulher. E assim, ela passou a ser Akiko Kunimoto, entrando para a família. E preciso dizer, Akiko é realmente maravilhosa, talvez a vocalista mais habilidosa no seu auge que eu ouvi no rock japonês. Ela já está chegando em uma idade mais avançada, já não é mais nenhuma menininha e isso faz diferença. Atualmente há vocalistas mais jovens, como a Fuki, por exemplo, do Alanis Morpheus, que conseguem notas mais altas por serem mais jovens mesmo. Envelhecer modifica a potência e a qualidade vocal. Mas a pluralidade e alcance vocal que Kuroneko ainda mantém é algo incrível, mesmo com a idade dela. O alcance vocal dela é altíssimo, seu timbre é único, inconfundível e não dá para imitar a Kuroneko, nem com o uso de falsete. O vibrato dela é uma das suas características mais marcantes. Ela tem a capacidade de executá-lo com notas muito altas. Sua voz é potente e operática. Sem falar, como se não bastasse tudo que já falei, que ela trabalha ainda, atuando de forma bastante expressiva durante as canções, com uma vasta linguagem corporal, danças e movimentos que ajudam a dar mais imersão às histórias sobre os personagens yokais que estão sendo narrados nas letras. A Akiko, ou melhor, Kuroneko, é sensacional. Ela sem dúvida ficará na história da música japonesa como uma das vocalistas mais notórias de todos os tempos, sem exagero. Estes 4 membros que eu apresentei, eu costumo chamá-los de família ou Almyosar, pois eles estão juntos desde o início, têm relações pessoais além de profissionais e jamais se separaram.
Os japoneses, em termos profissionais, possuem a tendência de manterem envolvimentos mais longevos que os ocidentais. Isso na indústria musical é algo que fica bastante claro para a gente. No Ocidente, há muito conflito entre os músicos, que acabam pulando fora do barco para seguirem interesses individuais. Não que isso não aconteça no Japão. Acontece também. Mas as relações de trabalho lá tendem a durar mais. Pelo menos é o que eu observo na indústria musical, pelo menos. As bandas que não são escravas e dependentes financeiramente das agências tendem a trabalhar com a política de um bem coletivo, a enxergarem a banda como um bem comum, traçando objetivos voltados para o que acreditam ser o melhor para o empreendimento e não o melhor apenas para fulano ou ciclano. O egocentrismo visto em rockstars ou figuras do mundo pop aqui, no Ocidente, é algo mais raro no Japão. Existe, mas a frequência é menor. Os japoneses tendem a ser mais pés no chão, profissionais, algo que a Omeoza é muito por sinal. É uma banda que jamais se vendeu, jamais entrou em tendências e modinhas ou se afastou de sua visão. Uma banda pode significar o ganha-pão para o resto da vida de cada um dos envolvidos, sua principal fonte de renda, e neste sentido, os japoneses tendem a ser bastante respeitosos e pesar também o quanto uma atitude egocêntrica pode resultar na ruína dos demais envolvidos. Há muitas bandas sendo agenciadas por empresas que querem explorar a marca, mas um empreendimento familiar como a Omeoza, que não tem tanta influência externa e é gerida primeiramente pelos seus 4 membros, é um ambiente bastante controlado e que eles tratam com bastante seriedade. Mas banda sem baterista não dá, não é mesmo? E assim, um 5º membro acaba sendo escolhido. Este foi Atsushi Kawatsuka, de nome artístico Tora, que significa tigre, que não é gato, mas é um felino. Portanto, tá tudo em casa. Inicialmente, Tora foi contratado como membro de suporte, ou seja, um funcionário da Omeoza. Ele não possuía inicialmente liberdade para participar integralmente da tomada de decisão dos rumos administrativos da banda, mas foi algo que logo mudou. Sendo assim, ele se tornou, em pouco tempo, o 5º membro fundador e começou a coletar mais também a parte dos ganhos, assim como os demais. A divisão ficou mais equânime, digamos assim. Por motivos desconhecidos, Tora voltou a ser rebaixado em 2009, deixando de ser um membro oficial e se tornando novamente baterista de suporte. Ele deixou a banda em 2011. Pouco se sabe das razões que ocasionaram seu rebaixamento e desligamento. No lugar de Tora foi contratado o baterista Dobashi Makoto, que junto com o tecladista Abi Masashiro estão há anos com a Omeoza, ambos como membros contratados de suporte. Mas a estabilidade é notória. Os dois são mais uma demonstração disso. Os japoneses são um povo que não gostam muito de baixaria. Não lavam roupa suja em público e certamente nenhuma das partes envolvidas dirá nada sobre o assunto, se a despedida de Tora foi amigável ou não. Ter acesso a informações de bastidores da Omeoza é muito difícil. Eles são bastante tímidos e muito discretos. Quem vai a um show da banda fica encantado com a energia, com o gigantesco carisma de Matatabe e principalmente de Kuroneko, que se transforma numa deusa quando está no palco. Entra nas personagens que ela está cantando sobre. Mas fora do palco, eles são pessoas muito reservadas, inclusive nas redes sociais. Kuroneko é a única que administra alguns perfis da banda e as postagens são sempre marcadas por discrição, com fotos simples, avisos, mas nada que comprometa a privacidade de nenhum deles. Os fãs sabem que eles amam gatos, conhecem algumas das suas comidas prediletas, ou que Kuroneko teve recentemente um problema de audição, por exemplo, informação dada apenas porque se tratava de uma questão ética, para justificar recentemente o motivo de postergarem algumas datas da turnê atual, até que ela se recupere. Mas nada além disso. Privacidade é algo muito prezado no dia a dia do povo japonês.
Lá não há uma porta escancarada como vemos nas redes sociais do Ocidente, onde o público e o privado se misturam, são confundidos. Para ilustrar e reforçar como este valor está presente na Omiozá, dou destaque aqui ao próprio lema da banda. Dê tudo de si na encenação, na música e no figurino, mas fora do palco, seja você mesmo. E é bem assim que funciona a banda. O show da Omiozá é muito teatral, com interpretação musical e cênica, mas tudo é parte do espetáculo. No palco existem Matatabe e Kuroneko. Fora dele, apenas Taizei e Akiko. Os personagens e as pessoas não se misturam. Já que mencionei a encenação e o figurino, acho pertinente então informar um pouco mais sobre este aspecto. A Omiozá, já devem ter percebido pelas imagens, se apresenta com trajes antigos, mais especificamente do período Heian. O motivo dos kimonos usados por eles, o fato deles serem desta época, está diretamente ligado ao fato do período Heian ter sido um dos períodos mais férteis e de maior presença dos yokai na crença do povo japonês. Nunca se produziu ou se acreditou tanto em yokai como naquela época. E eles eram literalmente utilizados como formas explicativas de fenômenos estranhos da natureza, que o povo japonês não possuía ainda uma explicação mais racional. Tudo o que a Omiozá faz tem uma razão de ser, um conceito. E neste sentido, o uso destes kimonos não se trata apenas de uma opção estética. Eles não são usados apenas por beleza ou peculiaridade. Eles os usam porque estão atrelados intimamente com os conceitos de suas músicas. Para falar a verdade, a Omiozá, no começo da carreira, tinha kimonos muito simples, bastante módicos, feinhos mesmo. Foi apenas com o tempo que foram conseguindo mais recursos para investir em tecidos melhores, com detalhes e estampas de fazer cair o queixo. Hoje, o vestuário da banda é realmente maravilhoso, parte gigante da imagem e da arte dela. Todos os trajes são feitos com indicações artísticas e sob medida. Eles possuem um alfaiate particular, que trabalha com a banda há anos, confeccionando novos kimonos típicos do período Heian a cada nova turnê. Em termos de vestimenta, no Japão os kimonos não eram todos uma coisa só. Eles possuíam uma grande variedade de tipo, formato, significado. Inclusive o modelo de kimono que uma pessoa usava indicava também qual era o nível social que ela se encaixava. Havia toda uma hierarquia. Mas não cabe aqui entrar neste mérito e apresentar essas diferenciações. O mais importante é esclarecer que os modelos usados pela Omiozá não são mais usados ou fabricados no Japão. Ou seja, até neste sentido, a banda é bem underground. Por este nível de especificidade, mais uma, dentre as várias que já mencionei, a banda acaba sendo rotulada dentro da categoria Angurakei. A palavra Angura é um termo para classificar o que chamamos de underground no Ocidente. Tem o mesmo sentido. Lá, isso implica em algo exótico, diferente, curioso, algo que também tem pouca exposição de mídia, muito pouco mesmo. Nesse sentido, a Omiozá é uma banda cult. E por mais que sonoramente ela seja uma versão, em termos de qualidade, de um Judas Priest ou Iron Maiden japonês, é por essa razão, por ser uma Angurakei, que ela não está nos principais tabloides e é uma banda de nicho, com um público muito seleto. E isso é um problema para eles? Pelo contrário. Todos os anos as turnês lotam as casas de shows. Há sempre demanda. Porque é justamente algo que não se vê todo dia. Inclusive, a banda tem até um histórico de visita na Europa, mesmo sendo Angurakei, o que é surreal. Já tocou em países como Bélgica, Alemanha. É muito raro a Omiozá sair do Japão. Mas a banda tem fãs, mesmo que poucos, praticamente no mundo todo. Na América Latina vocês encontrarão várias páginas de fã-clube. O que era algo completamente inimaginável de acontecer, visto a quase nula exposição, intencional inclusive, por parte deles.
Mas quando a qualidade se sobressai, barreiras se quebram. E aqui se sobressai muito, tanto a lírica quanto a instrumental. Não é raro, quando alguém posta um vídeo ou música da banda no YouTube, aparecer um japonês comentando como ele fica assustado que uma banda tão cult possa ter fãs do outro lado do mundo e ainda por cima tentando traduzir suas letras, visto que ela é tão específica, usa um dialeto tão antigo que é algo de difícil acesso até mesmo para eles. Finalmente, não poderíamos deixar de mencionar o nome Omyoza, que possui um significado que tem referência histórica e, ao mesmo tempo, comunica uma mensagem filosófica da banda. A direção que esta seguiria fielmente, tanto em relação às suas temáticas, quanto ao tipo de sonoridade que utilizaria. Sim, Omyoza, o significado do termo, está ligado diretamente ao estilo musical criado pela banda, o Yokai Metal. O termo Omyo já revela as suas fundações, os pilares conceituais que seriam utilizados como fonte criativa. Obviamente, ele está fazendo menção à antiga arte do Omyodo. O Omyodo era uma vertente e prática cultural que misturava ciência natural e ocultismo, uma espécie de cosmologia esotérica. Ela se apoia na filosofia chinesa do Wuxing e no Yin e Yang. Quando a junção de elementos do Wuxing e do Yin Yang sofrem influências posteriores do taoísmo, do budismo e do shintoísmo, o Omyodo é propriamente formado, através de um processo que podemos identificar certamente como o sincretismo. Não é só aqui que tem, lá também teve. Como todo sistema de crença e dogma, o Omyodo sofreu várias transformações históricas, e o sistema, que é a fonte de inspiração para o nome da banda, Omyoza, é o sistema do Omyodo chamado Hitsuryo, que passou a ser utilizado justamente na fase final do período Heian. Foi quando o elemento sobrenatural passou a fazer mais parte, de forma mais intensa, da prática dos Omyoji, termo para nomear os agentes, os praticantes do Omyodo. O aspecto sobrenatural, relativo ao uso da arte para aplacar espíritos e combater entidades malignas e vingativas, que não pertencem ao plano material de existência, dialoga diretamente com o conceito dos yokai, que são seres que possuem justamente esta característica. Não apenas isso. Os Omyoji apresentaram naquela época métodos sobrenaturais, que, segundo eles, eram capazes de prever e evitar desastres naturais, através do uso da adivinhação e da magia. Algo que teve bastante impacto no Império e na sociedade japonesa naquele período. Os Omyoji foram tão influentes no período Heian que a nobreza praticamente organizava toda a sua vida seguindo os fundamentos ensinados por eles. Em sua maioria, seus ensinamentos procuravam identificar os atos cotidianos que poderiam resultar em boa ou má sorte. O Omyoji mais famoso da história certamente foi Abi no Seimei, personagem que inclusive já apresentei com bastante detalhe aqui na playlist Japão e Literatura. Embora tenha sido um personagem, uma pessoa real, ele é completo de misticismo, histórias sobrenaturais. É uma figura bem interessante do Japão. Vou deixar novamente o card para vocês aí em cima, para poderem aprofundar e conhecer melhor esta personagem histórica através do vídeo. Abi no Seimei tem bastante importância para Omyoza, porque é a partir da filosofia dele que o próprio símbolo da banda foi criado. Inicialmente, a Omyoza utilizava o Seiman, que é semelhante ao pentagrama, com cada membro da banda representando uma respectiva ponta do símbolo. Mas creio que seja necessário aqui um esclarecimento muito importante. O pentagrama no Omyodo não tem absolutamente nenhuma relação com a interpretação que este símbolo possui no Ocidente. Aqui, em virtude
da influência do catolicismo, e que também teria continuidade nas religiões protestantes, o pentagrama passou a comumente ser associado pelo senso comum a algo demoníaco, associado às trevas. Na Ásia não é assim. O pentagrama de Abno Seimei não tem a menor relação com isso. O Seiman é um símbolo ilustrativo do ensinamento do Omyodo, que representa literalmente o caminho do Yin e Yang. Ou seja, da busca pelo equilíbrio em todas as coisas. E isso seria atingido, segundo Abno Seimei, através da combinação de conhecimentos do ocultismo, das ciências naturais e da filosofia chinesa dos 5 elementos, o Wuxing. O Seiman seria utilizado pela banda na capa dos seus primeiros álbuns, mas posteriormente ela abandonaria seu uso e adotaria outro que até hoje ela utiliza, um símbolo mais autoral, que de fato utiliza no centro o Yin e Yang, puro, e ao seu redor circulam um dragão e uma fênix, o masculino e o feminino em suas expressões mais elevadas no sobrenatural da cultura oriental. O termo Omyo mais o termo Za implica na união destes elementos, algo que a banda buscaria tanto conceitualmente, em todas as suas formas de expressão lírica e estética, como também musicalmente. Omyo-Za, portanto, significa união do Yin e Yang, e a banda pretende realizar, através da sua arte, a união de forças cósmicas opostas num só produto final. E isso se manifesta de várias formas no que eles fazem. Por exemplo, não é à toa que a banda tem 2 vocalistas, um masculino e outro feminino. Kuroneko tende mais a um vocal plural, mais belo, operático e até mesmo lírico em alguns momentos, com mais riqueza de nuances, enquanto o vocal masculino de Matatabi é mais grave, interpreta figuras tempestuosas e normalmente mais coléricas. Os temas das músicas envolvem histórias calamitosas e tristes envolvendo os yokai, mas também tem espaço para contos heróicos e de figuras não monstruosas, e sim de beleza e rara magnitude, como a própria Fênix, o deus Raijin ou a princesa Kaguya, por exemplo. Musicalmente, a Omyo-Za é capaz de apresentar belíssimas baladas acústicas, usar instrumentos tradicionais do folk japonês, povoar suas canções de melodias serenas e doces, como também apresentar músicas extremamente pesadas, com riffs graves e de alta frequência, que podem apresentar inclusive vocais guturais, feitos por Matatabi ou Manek, e até com influências de thrash ou death metal. Esta dualidade é sempre uma constante na Omyo-Za. Algumas canções podem ser repletas de pura energia positiva, festivas, de lavar a alma, repletas de conselhos e incentivos para a superação dos problemas cotidianos, animando muito nosso dia. Outras podem ser trágicas, tristes e de partir o coração. Matatabi explica que, ao invés de algo absurdamente radiante ou totalmente sombrio, seu gosto é por coisas mais equilibradas, que envolvam pitadas tanto de doçura como de tristeza. E Kuroneko completa que a base das músicas da Omyo-Za envolvem se conectar com um estado de espírito mais próximo de um despertar, como um gatilho, para o nascimento de sensações e sentimentos novos, capazes de tirar os ouvintes da letargia. Todas essas considerações e elementos conceituais se tornam ainda mais claros quando verificamos, através da sonoridade plural e diversa da Omyo-Za, quais são suas principais influências musicais. Matatabi é o principal compositor da banda, um baixista que escreve praticamente tudo na parte musical e é ajudado por Kuroneko na parte lírica. Isso lembra alguém? Lembra, certo? Sim, lembra Steve Harris, baixista do Iron Maiden, que claramente influenciou a banda na mesma proporção que outra banda, inclusive gigante do heavy metal britânico, também o fez, que foi o Judas Priest. Este é o ramo mais melódico da influência musical de Matatabi, que ainda terá o folk japonês como elemento de mistura com esta sonoridade ocidental. O ramo mais técnico e cadenciado das influências sonoras de Matatabi é indubitavelmente a banda canadense Rush,
principalmente na sua fase setentista, mais ativa com o rock progressivo. É aqui que Geddy Lee, Alex Lifeson e Newport influenciariam Matatab a fazer mudanças de tempo dentro de uma mesma música, a tentar algo mais arrojado e não se limitar a formas mais engessadas, sem muita variação. Isso começou a ficar mais claro principalmente nos trabalhos mais tardios do Homiosa. Por fim, a parte mais rápida e brutal da música da banda certamente vem da influência que Matatab sofreu de bandas de thrash metal, como a canadense Annihilator e a alemã Destruction, esta última sendo a referência central em músicas mais extremas e tempestuosas da banda. As influências musicais de Kroneco também afetaram consideravelmente as composições de Matatab, por um motivo simples. Desde o primeiro momento que ele a viu cantar, ele já sabia que escreveria músicas para a voz dela, para seu timbre e abordagem. As músicas teriam ela como centro. Então ele pensa musicalmente sempre levando em consideração a identidade de Kroneco como vocalista. E a maior influência dela é, sem sombra de dúvidas, o vocalista falecido Ronnie James Dio, que ela diz ser aquele que ela sempre se espelhou, tanto pelo estilo operático do vocal, mas também pela performance, presença de palco, paixão e sentimento que ele depositava no canto dele. Nas guitarras, como mencionei antes, temos muita melodia, e sem deixar de utilizar um alto nível de técnica quando necessário, arrojo e inventividade. Caro Khan, por exemplo, é fã de guitarristas shredders, que tiveram fama graças à gravadora Shrapnel. Nomes como Jason Becker, Rich Kotzen e Paul Gilbert estão entre suas principais influências. E Caro Khan é tão humilde que ele coloca também o próprio Manek, seu companheiro de banda, entre essas referências. Manek, por sua vez, também possui velocidade e arrojo no seu estilo de tocar guitarra, mas claramente vemos o quanto ele é mais puxado para a melodia, a parte mais doce do estilo da Homiosa. Yin Yang, certo? Enquanto Caro Khan é a tempestade, Manek é a calmaria, a melodia gentil que vem com a bonança. Notamos claramente nele uma influência muito grande de blues. O falecido Gary Moore é sem dúvida o guitarrista espiritualmente mais presente no seu estilo de tocar, na sua sonoridade. Por fim, e não menos importante, nós não podemos deixar de identificar na Homiosa que ela é uma banda de um estilo japonês típico, com um estilo conhecido como Enka. O Enka é um estilo puramente japonês, que ocorre justamente na junção da música ocidental com a música oriental, mas sem sacrificar as raízes, o espírito da música japonesa, e como ela é sentida pelo ouvinte. E será exatamente isso que você, ouvinte, irá sentir, que a Homiosa é um Iron Maiden ou um Judas Priest do Japão, mas do Japão. Acima de tudo, a música é muito japonesa, com uma roupagem sonora que claramente carrega muita influência ainda da música japonesa. É nítido o hibridismo. Sentimos o Japão na música, todos os elementos culturais que caracterizam a raiz musical deste país. Sendo assim, vemos aí o hibridismo que não descaracteriza ou faz perder uma essência que é única do povo, da terra, do sol nascente. E vemos isso acontecendo com bastante frequência nas harmonias criadas pela banda, que misturam instrumentos ocidentais com instrumentos orientais típicos daquela terra. Em algumas canções ouviremos, combinados com o baixo cavalgante de Matatab e as guitarras explosivas de Manek e Caro Khan, a sensibilidade de instrumentos como o shamisen, o koto, flautas de bambu e os tambores de taiko, por exemplo. Como mencionei, todo na Homiosa segue uma linha conceitual e o seu nome espelha isso tanto lírica quanto musicalmente. E é isso, meus caros. Está ótimo para um tópico de introdução. Futuramente, quando abordar a banda novamente,
farei considerações e elucidações do primeiro álbum dela, Kikoku Tensho. E assim seguirei, na ordem cronológica, apresentando os demais trabalhos destes 20 riquíssimos anos de música, poesia e mitologia dessa formidável banda nipônica. Um abraço a todos.